E hoje em dia muito se fala em inovar e às vezes a gente tenta resumir inovação como uma incubadora, como uma aceleradora, como um laboratório, até mesmo as pessoas simplificam a inovação, às vezes como uma startup ou como uma utilização de alguma abordagem como o Lean. E a gente vai ver que a inovação ela pode ser materializada por meio de alguns desses mecanismos, alguns desses atores, mas o conceito é muito mais abrangente. E aqui dentro, eu quero trazer para vocês uma definição do Steve Blank, né? Quem vem trabalhando com empreendedorismo, com startups, né? Muito se fala no Steve Blank, e ele tem uma frase aqui definindo inovação que eu particularmente gosto bastante, que é a nossa capacidade, de fato, de satisfazer desejos, tanto atuais quanto futuros, dos nossos clientes. E aí, quando eu falo cliente, né, a gente imagina um cliente externo, mas pode ser um cliente dentro da nossa empresa, da nossa companhia, né, os nossos clientes internos, transformando, de fato, uma ideia, que pode ser originária de uma dor, de uma oportunidade, em um produto ou um serviço. E, além disso, ele traz algumas palavrinhas aqui que são interessantes, né? A nossa capacidade de fazer isso com velocidade e urgência e utilizando os mínimos recursos e com baixo custo. A inovação não precisa ser cara, muitas das vezes a inovação está em coisas simples. Então, a gente vai aprofundar isso depois nos nossos encontros, nas nossas aulas. Vai ser um prazer estar com vocês. E por que a gente fala tanto em inovação? Por que isso é tão importante? Eu vou trazer 3 elementos para vocês aqui. O primeiro deles é que o ciclo de vida das empresas vem se tornando cada vez mais curto. Ou seja, as empresas se tornam obsoletas e muitas deixam até mesmo de existir em intervalos de tempo cada vez mais curtos. Então, se antigamente a gente falava de uma taxa de sobrevida em torno de 60 anos, né, em 1955, a gente chega em 2015 falando que as empresas estão durando cerca de 15 anos, ou seja, elas precisam se reinventar, e nada melhor do que usar a inovação para essa reinvenção. E a gente também está vivendo na era da tecnologia. Se a gente observar a evolução das principais empresas no mercado, antes eram conglomerados, antes eram empresas ali de energia, óleo, e cada vez mais a gente vê a ascensão das grandes empresas de tecnologia que, de fato, hoje dominam o mercado. E um terceiro elemento que eu trago aqui para vocês, por que a gente deve inovar, é porque cada vez mais as coisas mudam e mudam muito rápido, né? A gente tem tecnologias, a gente tem forma de adotar novas soluções que antes, por exemplo, a gente demorava tanto para ter acesso, hoje a gente tem a adoção mais democrática. Então, em poucos dias, meses ou anos, a gente começa a adotar coisas que antes a gente ainda não tinha acesso, a gente não tinha disponibilidade. Aqui a gente traz algumas informações, né? Por exemplo, o tempo que algumas invenções demoraram para atingir um volume significante aí de 50 milhões de pessoas, né? Se a gente olhar, por exemplo, a aviação, a gente está falando de 64 anos. Se a gente fala, por exemplo, do Facebook, a gente fala de 4 anos. Então, a adoção está sendo cada vez mais massiva. E cada vez mais estamos também conectados. Enquanto eu estou conversando aqui um pouquinho com vocês, né, nessa aula, em apenas 1 minuto, por exemplo, a gente tem 200 mil tweets sendo realizados. Então, nossa velocidade de conexão e a capacidade de conexão vem aumentando muito ao longo do tempo. E esse passo da mudança, ele caminha numa velocidade exponencial, né? No início, as coisas parecem demorar um pouquinho, depois acontece de uma forma muito rápida, de uma forma muito acelerada. E esse gráfico me chama muita atenção, né, mostrando o quão rápido, o quão exponencial vem evoluindo, por exemplo, a capacidade de computação. Então, daqui a poucos anos, né, em 2045, a gente vai ter a velocidade de processamento, né, e o microprocessador equivalente a todas as mentes humanas unidas. Imagina o que a gente não vai poder fazer com isso. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que em um mundo que cresce numa velocidade exponencial, a gente não pode ser pessoas lineares, a gente não pode ser organização linear. A gente tem que acompanhar, quebrar alguns paradigmas e mudar a forma nossa de fazer as coisas acontecerem. A gente vem apoiando muito as empresas nesse processo de transformação contínua e impulsionada pela inovação. E inovação aqui não é só inovação de produto. A gente pode inovar em serviço, a gente pode inovar em processo, a gente pode inovar na forma de fazer o marketing, a gente pode inovar na nossa estrutura organizacional e no nosso próprio modelo de negócio. E a gente traz 2 faces principais da inovação. A gente pode fazer isso tudo dentro de casa, que é o que a gente chama de inovação interna, ou a gente pode fazer isso em parceria com outras instituições, com outros atores do ecossistema, que é o que a gente chama de inovação aberta. Esse termo inovação aberta ele vem ganhando muita força, né? Porque a gente observa que
não somos autossuficientes, né? Além dos muros da nossa organização, da nossa empresa, do nosso círculo, existe inteligência, existem pessoas e a gente consegue fazer muita coisa boa. Então, quando a gente fala de inovar de forma aberta, a gente rompe os muros da nossa empresa para a gente poder interagir com universidades, interagir com startups, interagir com outros atores, tanto aproveitando o nosso conhecimento interno para explorar oportunidades externas com eles, quanto capturando as oportunidades externas e trazendo também para dentro do contexto das nossas atividades. A gente tem algumas formas também de classificar os modelos de inovação. Aqui eu vou tentar ser bem breve com vocês, que a gente traz uma visão em duas dimensões, que é o processo de inovação, ou seja, a forma pela qual a inovação é gerada, e a gente tem no eixo Y aqui o resultado da inovação, ou seja, o que a gente vai fazer com o resultado daquele processo. E dentro dessas classificações a gente pode observar que existem tanto processos que são abertos, né, todo mundo pode colaborar, criar, e o resultado também todo mundo pode utilizar, que é o que a gente chama aqui de inovação open source. A gente tem aquele modelo que é fechado, né, eu faço tudo dentro de casa e só eu aproveito esse recurso, inovação fechada aqui em cima. E a gente tem outros dois modelos que são modelos de inovação abertas bem interessantes. Inovação aberta privada, no qual o processo, né, a gente gera a inovação dentro de uma forma aberta e aproveita o resultado dentro de casa, e uma inovação aberta pública que a gente gera o resultado fora, a gente gera o processo fora e aproveita o resultado dentro de casa. Ah, Vinícius, esse negócio aí está meio complicado, esse negócio de aberta privada, aberta pública. Explica um pouquinho para a gente como que isso vem acontecendo e associado um pouquinho ao contexto aqui das mineradoras. Então, vou trazer 3 casos bem rapidinhos aqui para vocês. Um exemplo de inovação aberta privada, junto com a mineradora Nexa Resources, né, que é o projeto aqui MineLab. A gente vem operacionalizando junto com eles aí desde 2016. Vou falar um pouquinho também sobre uma iniciativa que ela tem um ponto de interseção ali com o Open Source, que é o MineHub, e um caso aqui, junto com a Samarco, no Desafio Mineral, que é uma inovação aberta pública. Vamos tentar entender. Então, o MineLab, que é a iniciativa da Nexa, ele busca, na verdade, criar um ecossistema de inovação em torno ali de desafios e oportunidades da mineradora. Se a gente observar, a gente chama hoje de plataforma, porque existem vários programas que viabilizam essas iniciativas de inovação. A gente tem desde o MineLab Challenge, por exemplo, que a gente lança desafios da Nexa para o mercado buscando soluções, sejam de startups, de fornecedores e de outros tipos de empresas, né, da cadeia. A gente tem iniciativa com universidades, né, por meio do MineLab University, entre outros. Então, se a gente observar, as mineradoras já vêm criando um movimento para inovar de forma colaborativa. E a Nexa é uma das mineradoras pioneiras nesse sentido. Eles até têm um fundo hoje para investir em inovação em projetos sociais. Aqui eu faço um destaque, né, que eles compõem um fundo junto com o Instituto Votorantim, que busca soluções ali baseadas, né, em água, saneamento, habitação, descarbonização, né, entre outras frentes de soluções que possam impactar positivamente aí seus negócios. Outra iniciativa bem interessante é o MineHub. Ela é orquestrada aqui junto com o IBRAM. Dentro do MineHub, a gente tem a possibilidade de, enquanto setor, enquanto mineradoras e fornecedores, trabalhar desafios que são estratégicos para o desenvolvimento e alavancagem de toda a cadeia. Então, enquanto no MineLab a Nexa está trabalhando seus desafios, as suas necessidades, dentro do MineHub a gente procura solucionar desafios e oportunidades que fazem sentido para todo o setor. Por exemplo, resíduos e rejeitos, eficiência energética, gestão de água, saúde e segurança. Costumo falar que tudo que é pepino do setor, que faz sentido todo mundo trabalhar junto, a gente tem essa possibilidade de fazer via MineHub. E dentro do próprio site do MineHub a gente vê o quão importante é a gente desenvolver inovações alinhadas aos pilares ESG, né? Então, todas as soluções que caminham dentro do MineHub, elas têm alguma forma de alinhamento com esses pilares. E fica a dica também, quem quiser participar de alguma iniciativa de inovação, né, tem uma aberta agora junto com o MineHub, que é um hackathon. Então, quem tiver ideias, quiser desenvolver também, fiquem à vontade para poder acessar o site e depois conferirem essa oportunidade. E no último modelo aqui de inovação que a gente vai trazer, que é a inovação no fluxo não de lançar um desafio para o mercado, mas sim de disponibilizar tecnologias, disponibilizar soluções para o mercado e entender o que o mercado pode fazer, né? A gente tem um caso aqui do Desafio Mineral da Samarco. A gente teve a oportunidade de apoiar a empresa na avaliação de tecnologias. Então, se a gente pensar hoje, a Samarco, enquanto mineradora, ela, a princípio, não seria uma empresa de construção civil, né? Ela tem tecnologia
para aproveitar rejeitos da mineração na aplicação do setor de construção civil, mas ela não ia fazer essa solução ganhar a escala necessária no mercado. Então a gente pegou um conjunto de tecnologias da Samarco, a gente criou grupos empreendedores, né, com uma rede de parceiros aí vinculado a instituições de ensino, universidades, e a gente deu a oportunidade para esses futuros empreendedores criarem o que a gente chama aqui de spin-offs corporativos, né, na verdade novos negócios a partir das tecnologias de aproveitamento de rejeito aí da Samarco. Então foi um projeto super bacana, né? A gente tem hoje 3 spin-offs que foram gerados, né, dentro dessa estrutura do Desafio Mineral, e também depois a gente compartilha com vocês o artigo, né, os cases, para que vocês possam entender no nível maior de detalhe. E para uma reflexão final nossa, né, muitas das vezes a gente fica tão atolado na nossa rotina, né, a gente não para pensar um pouquinho, a gente não para escutar as outras pessoas, a gente acha que a inovação pode ser muito complexa, mas às vezes tem pessoas, né, que estão batendo ali na nossa costa e falam, olha, eu tenho uma coisa que a gente pode fazer diferente, eu tenho uma solução para isso, e a gente fica lá com a mão, não, muito obrigado, né, eu estou ocupado demais, e a gente acaba tendo muito esforço, a gente acaba não tendo eficiência, e não é isso que a gente quer. Então convido a todos, né, para vir para esse processo de mudança, né, fazer parte aqui do nosso curso, e com certeza a gente vai ter uma jornada muito proveitosa juntos. Um grande abraço a todos, né? E eu agradeço imensamente. Se vocês tiverem dúvidas, considerações, eu sigo aqui à disposição. Muito obrigado.